Olá, pessoal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a lei de Ohm. A resistência, a gente sabe, né? Antes de mais nada, que a gente tem a corrente elétrica medida em amperes, que é o nosso fluxo de cargas elétricas. A resistência vai ser a capacidade dos materiais de impedir este fluxo de corrente. Então, o resistor é o elemento do circuito. O símbolo que a gente utiliza para o resistor é este aqui, desenhado na tela. A gente coloca aqui letra R para representar resistência. E a unidade que a gente utiliza para resistência é o ohm. A lei de Ohm diz que a corrente no resistor tem que relacionar ela a uma tensão terminal. V é igual a R vezes I. A gente tem que V a tensão em volts, I a corrente em amperes e R a resistência em ohms. Então, a gente está relacionando a corrente elétrica, fluxo de cargas elétricas, com a tensão terminal. Então, percebam aqui que a gente tem uma resistência R. Nesta resistência R passa uma corrente I e nessa resistência, tem uma tensão V medida em volts. Essa lei de Ohm a gente utiliza a convenção passiva. Pensem que a gente tem aqui um elemento do circuito que tem dois terminais, um terminal que a gente chama de 1 e de 2. Uma opção para essa configuração seria a corrente elétrica entrando no terminal 1, a tensão, valor positivo de tensão no terminal 1. Da mesma forma, nesse mesmo circuito, esse mesmo elemento, se a corrente elétrica está entrando no terminal 1, ela vai ter que sair no terminal 2. Então, essa aqui é somente a continuação do caso anterior, ó. Então, a corrente elétrica saindo do terminal 2 e a tensão aqui positiva, terminal 1, negativa, diferença de potencial negativa no terminal 2. A gente teria uma outra opção de um elemento de um circuito, caso, por exemplo, no terminal 1 e o terminal 2, a gente tenha, por exemplo, a diferença de potencial aqui, potencial negativo no terminal 1 e o potencial positivo no terminal 2. Então, dessa mesma forma, a gente vai redesenhar o mesmo circuito, potencial negativo no terminal 1, potencial positivo no terminal 2. Então, a corrente elétrica entrando no elemento, no terminal de potencial negativo, e é a mesma coisa que a corrente saindo aqui no terminal positivo. A convenção passiva, que é aquela que a gente está usando aqui para modelar, a lei de Ohm, mostra que a corrente elétrica aqui, ela entra no terminal positivo, ou seja, estou falando deste caso aqui, e sai no terminal negativo, ó. Então, significa que na prática que eu teria o resistor aqui, ó. Esse seria o meu elemento do circuito. Então, um resistor ideal, a gente considera em circuitos elétricos que o resistor ideal e o valor da resistência não varia com o tempo. Quando a gente fala que V igual a R vezes I, eu estou considerando aqui, por exemplo, um resistor de 4 ohms. Então, eu posso calcular o valor da tensão desse resistor com a lei de Ohm, se, por exemplo, eu conheço o valor desta corrente elétrica. Então, aqui, no caso, eu tenho a tensão como uma função da corrente elétrica. Eu sei que a polaridade será mais e menos, de acordo com essa figura. Eu também poderia calcular o valor da corrente elétrica em função da tensão aplicada no resistor. Então, por exemplo, eu tenho esse mesmo resistor de 4 ohms, porém agora eu estou aplicando uma tensão nessa resistência. Com isso, eu conseguiria calcular a corrente elétrica em função dessa tensão aplicada. A gente também conhece o inverso da resistência elétrica, que a gente chama de condutância. A letra que a gente utiliza para representar a condutância é a letra G, então é o inverso da resistência. A unidade é o Siemens. A gente também utiliza, em muitas bibliografias, a gente utiliza o ohm invertido para representar, que é o nosso mho. Por exemplo, uma resistência de 4 ohms, então eu poderia representar ela equivalente a seria uma resistência de 0,25 Siemens. Algumas especificações técnicas de um resistor, na prática, a gente tem que considerar que quando a gente compra um resistor, a gente tem o valor nominal da resistência, a gente também tem uma potência de dissipação nominal, ou seja, tem um máximo de corrente que essa resistência,
que esse resistor vai aguentar, vai suportar, ou seja, também vai ter uma tensão máxima, né? Tem uma tolerância para o valor da resistência, ou seja, pode ser uma tolerância de mais ou menos 1%, né, em relação ao valor nominal da resistência, mais ou menos 5%. E também tem o coeficiente de temperatura, porque na prática o valor da resistência varia com a temperatura. Então aqui a gente tem como exemplo de um resistor, de um tipo de resistor que é um reostato, tem aí um terminal que é deslizante, e aí com isso varia o valor da resistência, utilizado para maiores correntes, né, maiores cargas. Potenciômetro, que é utilizado bastante aí para baixa potência, né? A gente tem o varistor, utilizado em circuitos de proteção, de curto, que a resistência ela varia com o valor da tensão aplicada. A gente também tem um outro exemplo aqui de resistor, né, na prática, que é o LDR, que ele depende da intensidade luminosa. Mas o mais comum aí, que a gente vê bastante, são os resistores de filme de carbono, né, resistor de cerâmica. Então aqui a gente utiliza, na imagem, a gente tem um resistor de 330R, né, 330 ohms, 1/4 de watt, ó, percebam a especificação dele, com uma tolerância de mais ou menos 5%. Então, a gente tem aqui o código de cor para identificar o valor dessa resistência e também a gente tem aqui essa outra faixa aqui, que é a faixa de potência. Também não podemos esquecer que hoje os resistores, né, não tem só esse tipo, tem os resistores SMD, né, que não tem esse código de cores e tem indicação do valor da resistência no seu encapsulamento. Então aqui a gente tem alguns valores padrão para resistência, então começando aqui de 10, 15, 22, 33, 47, 68 e depois vão surgindo outros valores aqui conforme eu multiplico o anterior por 10, né, por exemplo 120 ohms, 180, 270, né, então na faixa de K, quilo, né, até mega. A gente consegue calcular a potência absorvida pelo resistor utilizando essa equação P igual a V vezes I, onde a potência é medida em watts. Se a gente conhece a lei de Ohm, V igual a R vezes I, eu também posso calcular a potência substituindo ali o R vezes I no lugar do V, e com isso eu tenho que potência igual a RI ao quadrado, ou então eu substituo na equação anterior I igual a V sobre R, e com isso eu tenho que a potência é igual a V ao quadrado sobre R. Em termos de condutância, também poderia reescrever as equações de potência. Então, potência igual a I ao quadrado sobre condutância e potência igual a condutância vezes o V ao quadrado. Como exemplo, eu tenho aqui esse circuito, né? Onde eu tenho que determinar o valor da tensão sobre o resistor e o valor da potência absorvida pelo resistor. Bom, lembrando que, de acordo aqui com a nossa convenção passiva, né? Então, essa fonte de corrente independente está impondo essa corrente de 10 mili. Então, essa corrente de 10 mili está entrando aqui no terminal do resistor que tem essa tensão positiva, né? O valor da tensão a gente calcula fazendo V igual a R vezes I, lei de Ohm. Então, V é igual a 2 kg vezes 10 mili, né? Eu vou ter aqui que a tensão vale 20 volts. Potência, né? Poderia calcular de várias maneiras. P igual a V vezes I, por exemplo, me daria 20 volts vezes 10 miliamperes. Isso vai ter um total de 200 miliwatts ou 0,2 watts. Outro exemplo aqui, eu tenho uma fonte de tensão independente de 50 volts. Essa tensão está sendo aplicada aqui na resistência de 2K. E aqui a corrente, eu calculo também utilizando essa lei de Ohm, forma inversa aqui, I igual a V sobre R. Então, 50 volts divididos por 2 kΩ. Isso vai dar um total de 25 miliamperes. Potência, P igual a V vezes I, 50 vezes 25 mili. Isso vai me dar uma potência de 1,25 watts. Então é isso. Obrigada por ter assistido o vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal.